às 9h19 do dia 22 de junho de 2016, no auditório José Nantala Badoe da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declara aberta a 21ª sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Kik Brau, Padre Josemildo, Valdo Rodrigues e Natanael Ananias. Análise de matéria em trâmite, com prazo de relatoria e da comissão, adiados até 30 de junho de 2016. Moção 3/2016 da vereadora Gislene Bueno Gi, que requer, por meio de apelo deste legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a manutenção dos serviços de ecoterapia pela Prefeitura Municipal. Relatora designada é a vereadora Fabiana Alessandri. Com prazo de relatoria até 22 de junho de 2016 e da comissão até 30 de junho de 2016. Projeto de lei complementar 12/2016, de autoria do prefeito Fernão Dias da Silva Leme, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar os bens imóveis, que especifica na forma e condições que estabelece e dá outras providências. Relator designado é o Valdo Rodrigues. Nós havíamos convidado o senhor Rafael para estar presente. Senhor presidente, aproveitando, o Rafael não veio, mas como o senhor é relator, se houver interesse de sua parte, eu tenho todo um estudo feito sobre esse projeto, até já dizendo que há uma emenda no artigo... Só um segundo. Aqui no anexo, excluindo o item 8, que é Rua Bernadette Rodrigues Mendes, no lote 15, quadra 11, na Vila Bernadette. Perfeito. Esse lote está excluso dos 10, porque, excepcionalmente para esses lotes, há uma dificuldade de comprovar a confrontação, a medida, a gente já levantou vários elementos e não foi possível. Quanto aos outros lotes, havia também uma dificuldade em relação ao lote 10, que é da Rua Expedicionário Adão Camargo, no Jardim Nova América, no Toró, referente ao lote 3, 4, 5 e 6, uma área de 1.000 metros. Essa área também ela estaria designada anteriormente para construção de uma creche. Todavia, há um dispositivo na lei que já diz que, para os fins previstos na presente lei complementar, ficam desafetados da sua primeira condição de bens indisponíveis para a categoria de bens disponíveis, ou seja, a própria lei já permite a designação para outra finalidade. Então, não há nenhum problema nessa ordem, é o que eu pude levantar, mas se houver um interesse, se eu quiser dar uma olhada nesse material, sim, eu agradeço. Antes de parecer, é apenas um auxílio, mas depois eu quero de volta o material, tá? Sim, senhor. Tá. Eu agradeço aí. Obrigado. De todo o material? Pois não, a gente vai providenciar. Pronto. Faz providencia para toda a comissão, então, não sei se o que tem Pode também. ser? Toda a comissão, por favor. Ok, muito obrigado, vereador Padre José Milton. Projeto de lei 24/2016, de autoria do prefeito Fernão Dias da Silva Leme, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de mototáxi e motofrete no município de Bragança Paulista e dá outras providências. Relatora designada é a vereadora Fabiana Alessandri. Moção 12/2016, de autoria do vereador Antônio Bugalu, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a informatização do posto de atendimento ao trabalhador PAT, para um melhor atendimento à população. O relator designado é o vereador Padre Josemildo. Senhor presidente, eu não relatei, ainda fiz a diagramação desse material, não digitei, mas eu quero deixar já aparecer pela aprovação, tendo em vista da necessidade de nós informatizarmos não apenas o PAT, mas toda a administração pública, inclusive, quem sabe que o PAT possa abrir link com outras empresas ou com outros organismos da mesma área, como agências, para fazer uma troca de informações e dessa forma, e com essa troca de informações, poder aí prestar um serviço de maior excelência à comunidade. Então,
Eu já deixo registrado o parecer pela aprovação nesse sentido, e é fundamental que seja informatizado o nosso setor e a comunidade seja melhor assistida. Então, nosso parecer é pela aprovação. Ok, está em discussão então o parecer do relator. Não havendo manifestação, está em votação o parecer do relator, que é pela aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Item de número 2, participação de convidados. Estamos aguardando aí o preenchimento da lista. Tá? Nós convidamos o arquiteto Rafael Gardelin Poloni, assessor de gabinete da Prefeitura, para falar sobre o PLC 12/2016. Então, está aqui, já chegou. Nós agradecemos a presença do senhor e também da equipe. Depois nós vamos aí nominar cada um. Bom dia a todos e a todas. Eu queria pedir aqui só para ver se a gente tem condições de pôr aqui no pendrive, para expor para todo mundo aí. Bom dia, vereadores. Bom dia, bom dia. Nós vamos... Eu vou colocar ali, eu vou começar a falar um pouco do histórico aí do desenvolvimento do trabalho, a partir de outubro do ano passado. Nós tínhamos uma série aí, uma série de convênios, ou com o DAD, ou com a Caixa Econômica Federal. Em outubro, por conta da crise aí que acabou pegando o país inteiro e o município, consequência, nós tínhamos nos comprometido com os projetos com contrapartidas muito altas naquele momento. E naquele momento a gente já viu que nós não teríamos condições de cumprir com aquela contrapartida. A contrapartida é o dinheiro da prefeitura, que a prefeitura coloca para o desenvolvimento dos projetos dos convênios. Tem convênio que nos obriga, tem órgãos concedentes que nos obriga, bom dia, a fazer essa contrapartida, tem órgãos que não, mas isso depende muito do projeto, né? Tem projeto, às vezes, que não é um desenvolvimento financeiro, né, engenharia. Você faz um projeto de engenharia e você tem uma resultante daquele projeto, que daí desenvolve um valor, uma ordem de grandeza, e a gente acaba colocando isso. A gente fez um exercício posterior a esse de redução, a gente desenvolveu de novo todos os escopos, todos os projetos, para uma redução de ordem mínima nessas contrapartidas. A gente pode colocar dois exemplos grandes, um que está aqui, outro que não está, para vocês terem uma ideia aí, eu vou falar que não está aqui primeiro, que foi o plano de mobilidade. Eu não tenho o valor dele aqui exato, mas ele estava por ordem, tinha sido orçado anteriormente na ordem de 2.377.000. Nós fizemos uma revisão no escopo, nós passamos para 800.000, e ele foi licitado, quanto? 448. Né? Então, você vê, só aí no plano de mobilidade a gente teve uma redução aí de quase 2 milhões no escopo do negócio. Então, o exercício nosso foi grande, né? A gente está trabalhando bastante para que a gente consiga, nesse momento de crise, a gente ter dinheiro para investir na cidade. Que se você depender de recurso próprio, mesmo quando não tem crise, quando a gente depende de recurso próprio, a gente não consegue fazer investimento. Então, os convênios, eles garantem investimento na cidade, em infraestrutura, em área de lazer, em várias áreas, em planos de mobilidade, por exemplo, para a gente conseguir investir na cidade. É isso que a gente está fazendo. Outro exemplo marcante disso, que é uma discussão que a gente tem, até o Kiki participa disso bastante com a gente aí, que é a pista de skate. Nós tínhamos nós tínhamos 2 pistas projetadas na ordem de 1.600.000, 1.300.000, que era um bowl e uma skate plaza. A gente acabou assumindo uma pista só para que a gente usasse o repasse, que é um repasse de 585.000 e uma contrapartida de 25.000. Então a gente reduziu aí 600 mil reais de contrapartida para a gente usar esse recurso. Teve
O pessoal de skate não gostou muito dessa atitude nossa, mas a gente se comprometeu com o DAD 2017 agora, a gente fazer essa segunda etapa. O que nós estamos fazendo é que a gente divide o escopo do projeto em etapas e a gente executa no decorrer do desenvolvimento da cidade. Isso é natural. Você vê de infraestrutura. O que a gente tem de rua sem infraestrutura básica na cidade são várias. A gente está conseguindo fazer algumas com esses recursos, mas, ao longo do tempo, vai ter que ser colocado mais recursos de investimento para a gente conseguir fazer. E, nesse trabalho, né, esse foi um trabalho que não entrou nessa leitura nossa, vamos começar por esse, que é o mais oneroso aí para a gente, para a cidade, que é o trabalho que vocês conhecem, que é o restauro do Colégio São Luís. O Colégio São Luís ele é fruto de 2 convênios DAD, 2009 e 2010. Do DAD 2009 foi repassado 2.678.000 e do DAD 2010 R$4.114.000. No desenvolvimento da obra, vocês sabem bem da história dessa obra, no desenvolvimento da obra a obra ficou parada por conta de uma questão judicial por muito tempo e foi revisto o trabalho. Foi feita uma releitura em cima do projeto e viu que o que tinha na planilha licitada inicialmente não correspondia ao que tinha no projeto. O projeto tinha muito mais elementos que não foi colocado na planilha. E isso gerou aditamento de valor. Na ordem, aí você vê de 1.700.000. Vocês estão vendo ali, são os 2 aditivos que tem. Um do primeiro DAD, um referente ao escopo do segundo DAD, que está ali. Além disso, o que acontece? Como é uma obra que está se desenrolando por muito tempo, né? Você tem ela foi licitada em 2011, se não me engano, a gente está até hoje, e a gente tem um problema no DAD lá, que a gente solicitou o aditamento desse convênio. Eles estão analisando até hoje a parte financeira, a prestação de contas, que já estava na mão do governador para assinar, mas por conta de uma falta de execução dessa análise perante ao DAD, ele voltou para o DAD para ser feita a análise da prestação de conta e está lá para aditar o convênio e a gente receber a segunda parcela, para a gente andar com essa obra. A Bragança precisa andar com essa obra. Então, por conta desse tempo que ela está, foi feito reajustes do período de 2011, 2012, 2012, 2013, 2013 e 2015. Do primeiro reajuste está na ordem de 406.000 e o segundo reajuste do DAD de 2010 está da ordem de 755.000. Esse é o maior... Isso, acho que todo mundo, tanto o executivo como o legislativo, tem que se unir para acabar essa obra, forçar o DAD a analisar isso para a gente, acabar essa obra o quanto antes, porque isso é muito oneroso para o município, ficar com essa obra parada lá por tanto tempo, né? E a gente está lá, a gente protocolou uma solicitação de aditamento em dezembro de 2013 e dezembro de 2014, um referente a cada, e até agora está lá, prestando conta. O DAD ficou por um período muito... vamos dizer, abandonado, né? Teve um período de muito que não você vê o histórico do processo, não tem um desenvolvimento do processo. A gente sempre pedindo adita, eles não respondem isso para a gente. A gente está fazendo uma reunião agora parece que a coisa está andando e a gente está forçando para que isso aconteça. Então isso aqui é o Colégio São Luís. Pode passar, por favor? Aí o lago. O lago ele foi desenvolvido, a gente está licitando essa obra agora. Ele foi desenvolvido com 2 convênios DAD, um que é o 2012, que todo mundo sabe da nossa luta aí para a gente conseguir que o DAD aceitasse a nossa mudança de objeto e aceitasse o nosso projeto. A gente conseguiu agora, no mês passado, só por isso a gente licitou só agora essa obra. A gente demorou para licitar porque não tinha sido aceite, a gente não licitou a fase 2 porque a gente queria licitar as 2 juntas, que não adianta fazer metade do lago, eu preciso fazer o lago inteiro. Então, nós licitamos a gente abriu a licitação agora. O valor da contrapartida da fase 1, que é de 278.000, ela foi mantido, por quê? Porque, na verdade, no primeiro trabalho, lá atrás, do trabalho que foi protocolado em 2012, do desassoramento, ele contemplava essa contrapartida, e nós mantivemos ela por conta disso. Tá? Já na segunda fase, nós não colocamos nada de contrapartida, é todo o dinheiro do DAD. Tá? Então, tem esse valor aí para o DAD que a gente tem. O que acontece? Isso é uma obra que vai ser licitada. Possivelmente vão ter descontos. Né? Então, isso aí pode ser que diminua esse valor. Bem possível. Isso vai diminuir com certeza.
Então, esse recurso que o governo está solicitando a mais, na verdade, vai ser criado um fundo, eu acho, por conta dos convênios que estão sendo firmados. Agora mesmo a gente está firmando 2 convênios novos, um por ordem de 800 mil, que é para a infraestrutura urbana, e outro de 250 mil, que é do CRAS. 250 mil, que é do CRAS. Então, são mais 2 convênios que nós vamos nos obrigar a colocar contrapartida mínima, né? Não tem jeito, a gente tem que trabalhar com isso. Então, isso vai ser para os próximos governos também, não é para a gente, né? É para assegurar, o que a gente está falando é o seguinte, a gente quer assegurar investimento na cidade, né? Então, a gente precisa ter algum recurso para a gente assegurar isso. Pode passar? No lago também, o que acontece? Nós temos uma intervenção grande, né? Vai ser colocado ciclovia, calçadão, uma intervenção enorme ao longo do lago inteiro, e foi necessário a relocação de alguns postes, que estão locados em lugares que iriam atrapalhar o desenvolvimento da ciclovia, por exemplo, o desenvolvimento do sistema viário. Então, nós orçamos com a Energisa e com a Sabesp, primeiro, a readequação da rede, que foi orçado em 98 mil, e a relocação de adutor e de válvula, que está ali na frente da Fiat. Ali. A gente precisa relocar aquilo para passar o sistema viário, que ficou na ordem aí de 87 mil. Esse recurso não pode ser pago com dinheiro do DAD. Tem que ser pago com recurso próprio. Então, está aí para a gente pagar também. Mais um na conta nossa. Pode passar. Bom, tem outro aí que foi um trabalho que a gente desenvolveu no orçamento participativo. A gente não conseguiu, por conta da questão da crise também, nós não conseguimos colocar os trabalhos do orçamento participativo na rua. Como o recurso do DAD 2015, que a gente até escutou na rádio ontem falando, o que aconteceu? O governo do Estado, ele cortou o dinheiro do DAD 2015. Nós não tivemos, nenhuma cidade do Estado teve o dinheiro do DAD 2015. Nós estamos usando, o tema nosso é o DAD 2015, só que o recurso é de 2016. Né? Então, ele não usou, ele não fez o repasse do DAD 2015 para nenhum município. Não que nós não assinamos porque a gente não recebeu o recurso. O recurso do Lago, da segunda fase, que é 2015, é do recurso de 2016. E exatamente. Foi cortado todo o recurso. Mais de 300 milhões foi cortado de todas as cidades e instâncias, do Estado inteiro. Então, as pessoas têm que se informar, saber do que está acontecendo. Então, sobrou um recurso. Do DAD de 2016, sobrou um recurso para a gente, que sobrou 136 mil. A gente tinha um projeto pronto na mão, vamos colocar na casinha. A gente só vai precisar de uma contrapartida mínima de R$ 12.588 para a gente colocar esse projeto dessa casinha aí na rua. É um minimis, que vai ter um piso inclinado, vai ter instalação para a projeção de cinema, o piso interno vai ser todo de madeira por conta da questão acústica, vai ter um acesso adaptado, não o que tem lá, a gente vai trocar o telhado, vai pintar, vai arrumar vidro, vai deixar ela novinha ali. E isso faz parte do trabalho do Lago também, é uma peça do trabalho do Lago. Pode passar. O trabalho da dragagem, né? Que é uma luta aí grande também. O que nós fizemos? Esse trabalho foi finalizado agora pela Falcão Bauer. Foi feita uma análise, foi feita uma batimetria em cima do trabalho que foi feito pela Secretaria de Serviços. A gente quantificou o volume de terra que teria que ser tirado agora. O volume ficou na ordem de 9 mil metros cúbicos, né? Que inicialmente era 21 mil metros cúbicos, nós já tiramos grande parte disso. E nós fizemos o quê? A gente tinha um DAD de 2014 que foi colocado para ser construído o estacionamento do CEL. CEL era um convênio que nós tínhamos com o governo do Estado, que a gente estava esperando esse convênio, que é um centro cultural. Esse convênio não veio e a gente ia construir um estacionamento. Para nada. Né? A gente achou por bem o quê? Vamos pegar esse dinheiro, vamos pedir para o DAD trocar o objeto e vamos colocar no estacionamento. Ele encaixou perfeito no valor. Né? Eu tinha um repasse de 855, eu estou usando uma contrapartida de R$ 3 mil para fazer isso. Não estamos usando quase nada do dinheiro do município. E a gente vai finalizar o processo de desassoreamento do lago. Né? Em vez de fazer um estacionamento no meio do nada, que ia ser feito isso, a gente está desassoreando o lago e cumprindo a obrigação do município perante o Ministério Público. Eu queria falar o seguinte também, todos esses projetos estão disponíveis para todos vocês.
Se vocês quiserem conhecer cada trabalho desse a fundo, planilha, cada centavo do que está sendo investido nesses trabalhos, a gente está aberto a expor a nossa equipe toda, que eu não apresentei, desculpa, que é o Weber, que cuida dos convênios, a engenheira Luciana, que trabalha com a gente lá, e o engenheiro Alan. A gente está aberto a todos vocês para colocar, mostrar centavo por centavo do que está sendo investido nesses trabalhos. Tá? A gente quer mostrar para vocês que está tudo transparente, não tem nada para ser escondido. Tá certo? Então, por favor, próximo. A pista de skate. A pista de skate era um repasse nosso de 585 mil. Anteriormente, nós tínhamos nos comprometido em colocar mais 700 mil, só que nós não tínhamos esse dinheiro, a gente queria usar esse dinheiro. Então, nós revisamos esse trabalho, nós utilizamos os 585 mil, nos comprometemos com uma contrapartida de R$27 mil para a gente executar a primeira etapa. A segunda etapa, a gente já está com ela implantada, a gente já está trocando a planilha de SINAP, que é a base do governo federal, para a CPOS, que é a base do governo do Estado, para a gente contemplar a segunda fase no DAD 2017. Tá certo? A gente já está colocando isso como um objeto. Isso aí para o Kiki, que ele está sabendo disso aí, que ele está batalhando aí com a gente para conseguir isso. Revitalização da Praça José Bonifácio. Outro trabalho que nós revisamos. É um repasse de R$242 mil, e a gente está usando uma contrapartida de 21 mil. A gente está fazendo o quê lá, para vocês terem uma ideia? É bom ver esse trabalho, que na hora que você vê a planta, aí não dá para ter ideia do todo. A gente está reformando o pergolado, a gente está readequando todos aqueles canteiros que estão estourando, todo aquele piso de mosaico português, nós estamos refazendo todos aqueles canteiros. Nós estamos reformando parte do mosaico português que está com as peças do desenho da praça errado. Então, na parte branca tem peça preta, na parte preta tem peça branca. A gente está corrigindo isso tudo. Nós vamos limpar esse piso inteiro, além de revitalizar ali na frente. Você pode ver que tinha uma antiga fonte ali na frente, que agora foi aterrada. E a gente está pegando, através de fotos antigas, para ver como que ela era, a gente está revitalizando. A gente vai devolver para a cidade uma história aí nesse trabalho. Tá? Então, isso faz parte também do escopo. Urbanização do Lago do Moinho. Outro trabalho, outro loteamento feito, acho que na década de 60, se não me engano, né? Sem infraestrutura básica, né? Entre vários outros que a gente tem no município. Isso é uma batalha do Poder Legislativo, do Poder Executivo, da gente, além de arrumar toda a infraestrutura urbana da cidade, na parte que está pavimentada, a gente tem vários loteamentos que não tem pavimentação, não tem infraestrutura básica. E a gente está começando a fazer, pedacinho por pedacinho. Cada cor dessa é um convênio. Então, a gente pega um convênio de 200, faz 3 ruas. Pega um convênio de 500, faz umas 2 ruas. É isso que a gente faz. A gente pega, a gente parcela esses recursos que a gente está recebendo dentro de um planejamento de engenharia para a gente executar essa obra. Então, tem um repasse do governo do Estado de 500 mil, ter uma contrapartida de 140 mil. Esse projeto nós não revisamos, porque o processo de análise dentro da UAM é muito lento. Então, a gente ficou com receio de perder o recurso. Então, a gente assumiu essa contrapartida para que a gente conseguisse fazer essa obra. Essa obra está licitada, está em execução já, né? Além da fase 1. É todas essas ruas que estão em verde. Está vendo que está em verdinho ali? Seria essas ruas que estão sendo contempladas com esse recurso de 640 mil aí. Próximo. Sim. Obrigado. Rafael, voltando ali na anterior, por favor, na slide anterior, Jardim Lago do Moinho, em 2013, nós tivemos a indicação de uma emenda da ordem de R$1 milhão para cá, por conta do deputado Marcos Feliciano, do PSC. Mas é bom citar, né, Heber, essa questão. A contrapartida da prefeitura era bastante alta, a prefeitura fez toda a infraestrutura, se eu não me engano, e ficou aguardando esses repasses. Para falar um pouquinho sobre isso, que foi uma questão presente na sessão de ontem, bastante comentada na sessão de ontem, até o vereador Natanael, quem levantou essa pauta. Era importante falar um pouquinho sobre isso, antes de continuar, por favor. Perfeito. Bom dia a todos. Foi importante a pergunta, vereador, pode dizer, Mildo, porque ali, na foto, tem 3 cores, então é importante a gente entender que são 3 convênios. O primeiro convênio que foi dado à execução no Lago do Moinho foi uma emenda de 987 mil do deputado Marcos Feliciano,
que foi trazida ao município pelo vereador Natanael Ananias. A prefeitura colocou aproximadamente 456 mil de contrapartida, dava uma ordem de grandeza de 1,5 milhão a obra de infraestrutura. Fase 2. Então, nós começamos as obras no Lago do Moinho com a fase 2. A fase 1 é justamente essa que o Rafa está mostrando. Então, a fase 2, foi bom ter perguntado, porque a gente tem que contextualizar. A fase 2 está no seguinte pé. A prefeitura recebeu a metade dos 987 mil, primeira parcela do governo federal, através da emenda do deputado Marcos Feliciano. Nós já investimos esse valor, 70% desse valor na obra. Por quê? Porque todo o dinheiro que vem do governo federal, através da Caixa Econômica Federal, ele, acima de 750 mil, ele vem por medição. Não é igual o DAD, que te manda um valor fixo. Ele vai por medição. Então, nós já gastamos 70% do valor, da metade dos 987, e pela demora do Ministério da Cidade em repassar a segunda parcela, ou os outros 30% que falta da primeira parcela, nós tivemos que adiantar toda a nossa contrapartida. E aí a prefeitura entrou com 456 mil. Então, a obra está na ordem de grandeza aí de uns 700 mil, já, isso da fase 2. E aí paralisou. E está paralisada até hoje a fase 2. Porque o Ministério não repassou a segunda parcela. E nem os 30% que falta da primeira. Vocês perceberam? Então, falta 30% da primeira e os outros 50% da segunda parcela, que, na verdade, seria os 100% da segunda parcela. Só que nós, prefeitura, já colocamos toda a nossa contrapartida. Então, lá no Lago do Moinho vão ter 3 convênios. O primeiro começou com fase 2, agora o Rafa está falando do fase 1. Este fase 1, a gente precisa de 140 mil para completar com os 500 que vem de repasse, fazer um total de 640, e assim a gente completar o lilás e o verde. Tem ainda mais o amarelinho, que é uma outra emenda, que eu não vou lembrar o vereador. Desculpa, porque é o seguinte, são 2 cores que tem ali agora. A primeira, amarela, ali, que é a fase 2, que seria essa que vocês estão conversando agora. A verde, que é a fase 1. Certo? Ao contrário? Tá bom, então tá bom. Então, o verde seria a fase 2 e o amarelinho ali, o laranja, seria a fase 1. Essas outras que ele está falando seria essa emenda nova que a gente está fazendo o projeto ainda e vai contemplar ainda nesse desenho aí, que seria a parte do topo do morro. Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia em relação a essa questão do repasse. Nós acabamos de licitar 2 obras. 2 das obras que a gente vai apresentar, que são as próximas, nós licitamos. Uma, que é a urbanização da Hípica, Jaguari, e uma outra, que é a pavimentação da Avenida Nicola Sabella. A gente está com a obra licitada, só que a gente está segurando a ordem de início porque o Ministério não fez o repasse para a gente ainda. Então, eu não posso começar a obra sem dinheiro em conta. O dinheiro não está na conta. A gente tem liberação, o projeto está aprovado na Caixa, a gente teve a permissão de licitar, nós licitamos, só que a gente não pode dar ordem de serviço porque o dinheiro não está na conta. Então, a empresa não vai começar. Enquanto a gente não chegar esse dinheiro na conta, a gente não começa a obra. Então, essa questão de repasse é um problema que está acontecendo, sim. Né? Então, só que a gente está fazendo a nossa parte. Né? Não adianta a gente ficar esperando também o governo federal se arranjar lá para a gente fazer a nossa parte. A parte de engenharia, de convênio, a gente está fazendo. A gente está fazendo o projeto, aprovando na Caixa, licitando para a gente não perder os prazos. Exatamente. A mesma questão da Floriano Peixoto. Não veio o repasse. Então, ficou parada a obra. Isso para a construção civil, isso é um caos, na verdade, né? Mas está acontecendo. Então, a gente tem um problema financeiro no país aí que está afetando não só Bragança. Só dentro da pergunta que o padre fez, acho que a nossa amiga aqui tem melhores condições de responder, não menosprezando a sua pessoa, mas parece que ele está bem inteirado do assunto. O que foi feito nesse projeto número 2, que você fala que a prefeitura já gastou quase na ordem de 700 mil reais? Só foram colocados guias e talvez tubulação, né? Pavimentar mesmo não foi nenhuma rua, né? Não. No fase 2, que é o dinheiro que veio do Ministério da Cidade, que veio através do novo vereador, foi feito todo o sistema de infraestrutura e drenagem. Toda a drenagem, a captação de água fluvial
daquele bairro, e eu não vou lembrar o nome das ruas, mas são várias ruas, essa foi a primeira etapa que está na ordem de grandeza de 700 mil, que eu falei. A pavimentação em si ficou para um segundo momento. Mas o primeiro momento que tinha que fazer ali, eu acho que na época era o Alfio, né? Um ex-engenheiro, arquiteto que trabalhava na prefeitura, ele fez o estudo que a primeira coisa que devia ser feita lá era o sistema de drenagem. Então, todo o dinheiro foi no sistema de drenagem. Então, não tem ainda a pavimentação nas ruas que são do objeto dessa segunda fase. Certo, certo. Vereador, de novo, né? Caso vocês queiram ver planilha e projeto, é importante que vocês vejam para ter um conhecimento de como que é a ordem de valor por item da obra. A drenagem, ela é mais cara do que o pavimento. A parte mais cara de uma obra de infraestrutura urbana é a drenagem, é cano que é dentro da terra. Tanto é que você vê os loteamentos que a gente tem vários aqui, não tem drenagem. Né? Por quê? Porque é uma parte cara. Tem pouca boca de lobo, por isso que a cidade está nesse caos de buraco, porque tem pouca drenagem na cidade. Você tem um volume de água muito grande corroendo esse asfalto, porque não foi feito correto na época. Porque os empreendedores eles querem economizar no que é mais caro, que é a drenagem. Só que tem critério, tem regra, tem norma para ser feito. Então, o que foi feito lá nesse valor é a parte de drenagem, que é o mais caro realmente. E está dentro da terra e não aparece. Tá certo. Mas a gente pode apresentar. O que acontece? Esse trabalho é um trabalho importante porque uma etapa depende da outra. É difícil para a gente também trabalhar em engenharia dessa forma que a gente está trabalhando. Então, de repente, tem parte da fase 1, que é uma drenagem grande que tem que passar ao lado do clube. Não é isso, Alan? Tem uma drenagem gigante que teve que ser feita ali, que vai estar captando água, porque nesse bairro aí você tem duas linhas d'água, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Toda a água do lado esquerdo ela vai desaguar no muro de ala gigante que tem ali do lado do clube. E isso está contemplado nessa verba. Por isso que o valor é tão alto assim. Eu até gostaria de fazer o pedido depois para vocês. Vocês me passarem, de fato, as ruas que foram feitas essa drenagem, as guias, dentro deste valor de R$700 mil. Por gentileza. Não precisa ser. Quando vocês puderem estar fazendo isso. Se quiser fazer uma reunião com a gente, vereador, fique à vontade. A gente faz uma reunião com a equipe técnica e com o pessoal do convênio. Por favor, é um prazer, na verdade. Tá ok. Sempre. Podemos continuar? O próximo, aí, de novo, é a urbanização da Hípica Jaguari. A Hípica Jaguari foi contemplada com 4 convênios, né? Um de 431 mil, um de 493, um de 394 e um de 690. A gente pode considerar isso de cima para baixo. O primeiro é o azulzinho, o segundo o amarelo, o terceiro o roxo e o quarto o verde. Nós refizemos esse trabalho, mesmo refazendo o trabalho, que era uma contrapartida um pouquinho mais alta, as contrapartidas não são baixas, né? São altas, vamos considerar assim, mas também não é nada absurdo. 71 mil, 29 mil, 53 e 97. De novo, é uma obra de engenharia. Eu não trabalho com finanças. Na verdade, o valor financeiro é um resultado da necessidade da técnica. Né? Então, a gente fez o que a técnica pede. Colocamos drenagem, colocamos a base, colocamos asfalto, colocamos guia e colocamos calçada. Está contemplando tudo isso aí. E o que acontece? Nós temos todos esses 4 projetos aprovados na Caixa, preparados para licitar. Nós licitamos os 2 primeiros, estamos esperando para licitar os outros 2, que nós conseguimos o recurso de 71 e 29 mil, a Prefeitura, a Secretaria de Finanças repassou isso para a gente, só que os outros 2 nós não temos, então a gente está segurando. Só que nós licitamos, esse dinheiro nós não recebemos, então nós não estamos dando ordem de início. A gente está segurando essas obras antes de começar, porque a gente não tem dinheiro, nem do governo federal. Quantos metros quadrados de pavimento? Eu posso passar, eu não tenho esse número aqui agora, mas isso é facílimo para a gente. Se a gente tiver o AutoCAD na frente, eu faço isso em 2 cliques para você, que agora eu não tenho. Por metro quadrado? Podemos ter um número mais concreto? Eu não vou chutar para o senhor agora, que vai ser uma coisa irresponsável da minha parte. Eu até oficializo isso dentro do documento. Agora ia ser irresponsável da minha parte falar isso. Tá bom? Porque o que acontece? Tem rua que não tem drenagem, ela custa 1. A rua que tem drenagem ela é mais cara. Então, eu tenho que fazer o
orçamento inteiro e ver a área inteira para eu saber um valor médio de valor por metro quadrado. Mas eu passo isso com todo prazer, fique tranquilo. Então tá aí, mais um valor aí. Aqui é a Avenida Nicola Sabella, desculpa. Ela é a rua do Instituto Federal ali, né? Nós tínhamos nos comprometidos, né, com o pessoal do Instituto de fazer essa via. Nós fizemos aí. Essa via vai sair ali do início do loteamento, eu não lembro o nome desse loteamento. Recanto Elizabeth, ele vai subir até o acesso ali do São Miguel, tá? Esse pavimento todo. Então, de novo, é pavimento, drenagem, calçada. São 2 repasses, um de 740, um de 245. Trabalhamos dentro de contrapartida mínima, a mínima necessária, porque essa rua era menor do que o orçamento que nós tínhamos, a gente conseguiu contemplar ela com o valor que nós tínhamos. Então, a contrapartida é R$16 mil. Né? Então, daí eu tenho uma planilha integral, pode passar? Eu tenho uma planilha com todos os repasses e as contrapartidas. Então, a gente tem somado só nesses, tá? A gente tem vários outros repasses, vários outros trabalhos lá que a gente não contemplou. Mas está vendo aí, repasse, a gente está na ordem de 21.200.000, tá? E a contrapartida que a gente está tendo que ter, 3.870.000. Sendo que, só para você ter uma ideia, quase 3 milhões disso é só o Colégio São Luís. Né? A gente está trabalhando com 800 mil do restante. Né? Mas, mesmo assim, se a gente pensar, a gente está trabalhando com o quê? 10%, 15% do valor, né? Disso aí que a gente está precisando para a gente receber 21 milhões na cidade de investimento. Né? Então, é dinheiro que a gente não precisa devolver, é dinheiro que é dado para a gente, né? Através de emendas, tudo é dinheiro que é dado. Então, é um investimento que todas as cidades dependem disso. Né? E Bragança tem um valor grande aí disso. E a parte nossa de engenharia de convênio a gente está fazendo. A gente não quer perder esse recurso, a gente quer colocar na cidade, independente de governo. Né? Isso é para a população, isso não é para a gente, é para o povo. Né? Então, a gente quer manter isso. Isso é o espírito republicano que a gente tem que ter de manter isso aqui dentro. Né? É isso. Senhores, qualquer dúvida, qualquer questão, a gente está aberto a tudo aí, para que vocês precisarem de informação da gente, senhores, fiquem à vontade sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos aí, antes dos vereadores fazerem seus questionamentos, registro a presença da vereadora Fabiana, passou por aqui. Senhor presidente, aproveitando a presença do Rafael, do Heber, da Luciana e do Alan, desculpem. Eu queria só pontuar um detalhe importante aí. Até o senhor tem um parecer para ser encaminhado na próxima semana, sim, sendo possível. Desse volume de contrapartida, da desapropriação, né, que é ali da ordem de 1.411.000, se não falha a memória, tendo em vista a exclusão do item 9, que seria a rua lá da Vila Bernadette, aquele terreno da rua, porque aquele lá, eu até expliquei antes de chegarem, que é um problema ali de a gente poder confirmar tanto as confrontações quanto a medida oficial do terreno. Por conta desse loteamento muito antigo, as matrículas não batem, tem aquele monte de coisa. Inclusive, tudo isso está documentado, e nós passamos uma cópia de todos os documentos referentes ao projeto para todos os vereadores da comissão. Eu acompanhei isso bem, inclusive os mapas antigos, desde o primeiro mapa, de 1951, da Vila Bernadette, a gente anexou para mostrar a dificuldade de comprovar. Porque não bate a quadra em não bate... Vocês conhecem melhor do que eu essa situação. Então, para evitar essas dificuldades, nós solicitamos ao Executivo que excluísse o item 9 do projeto, a fim de ficar mais redondo nesse sentido. Já foi excluído, a emenda está protocolada e deverá ser votada junto com o projeto no dia próprio. É importante lembrar, presidente, que de todo esse dinheiro, esse 1.400.000, possivelmente
nem tudo será utilizado. Por quê? Porque quando as empresas tomarem as obras também, quando for licitado, o valor licitado poderá ser inferior àquele previsto. Então, a economia gerada poderá ser até maior, supostamente, que essa contrapartida. Assim esperamos. Consequentemente, nós estaremos gerando um fundo no município para realizar outras contrapartidas quando necessário. Então, eu acho de extrema importância a aprovação desse projeto. Se eu estiver equivocado, por favor, me corrijam, mas eu penso que é isso. Acho que fica muito tranquilo para nós aprovarmos esse projeto nessa situação e que vamos encaminhar em breve, aguardando o seu parecer, é claro, sim, ao plenário. Muito bem. Mais alguma outra colocação dos senhores? Eu queria só pensar um pouquinho com relação, porque algum desses projetos ele já vem há algum tempo, né? Lógico, tem aí uma questão que é de ordem orçamentária, né, contrapartida, talvez também na hora de fazer as planilhas, como já aconteceu em outros projetos aí, e isso nós vamos protelando, isso vai se arrastando, dentro do segmento de vocês, né, do que cabe a vocês, isso é normal? Por favor, o microfone. Porque muitas dessas obras nós estamos falando aí, tem 2009, teve aquela questão do processo lá do Colégio São Luís, mas existem outras obras aí, e que a gente percebe que a coisa parece que leva muito tempo. Acho que teve, dentro do governo, assumindo meias culpas, também teve um desenvolvimento de uma equipe, né? Ao longo do tempo, acho que foi se estruturando uma equipe de trabalho técnica para desenvolvimento desses trabalhos. Tá. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, o lago, a primeira fase do lago, acho que é um clássico disso, né? Nós cancelamos um processo licitatório, nós trocamos o objeto e nós demoramos por volta de... A gente só foi protocolar o projeto no DAD no ano passado, meio do ano passado, né? Quer dizer, nós ficamos 2 anos e meio para protocolar. Então, é um problema de desenvolvimento de projeto técnico, realmente, que se tinha. O que a gente está tentando fazer com a equipe nossa é não ter isso, é minimizar isso. Tanto é que, se você vê no desenvolvimento nosso, a gente pode colocar uma ordem cronológica para vocês verem, de dezembro do ano passado até agora, nós revisamos mais de 10 projetos, de 10 a 15 projetos. Né? A gente pode considerar que são projetos de desenho mais simples, de infraestrutura urbana, que é um trabalho mais simples, na verdade, do que um projeto de arquitetura, ou como o do Lago, por exemplo, que é um trabalho mais complexo, mas nós fizemos. Né? Então, é uma estruturação do grupo técnico. Perfeito. Né? E nós tínhamos uma peça isolada aí na prefeitura. Né? Anteriormente, o que a gente está tentando fazer agora é integrar essa peça que estava isolada de acordo com cada secretaria. Nós colocamos o financeiro que estava isolado dentro do grupo no financeiro, nós colocamos o administrativo que está isolado dentro do grupo no administrativo, a engenharia dentro da engenharia, o convênio junto com o governo. Então, a gente está tentando reestruturar. Talvez o tempo nosso tenha sido errado, mas nós recebemos nosso salário, o trabalho nosso é trabalhar a população e melhorar cada vez mais o processo. Então, a gente está tentando melhorar isso. Mas, sim, o tempo não é correto. Teria que ser mais rápido, sim. Perfeito. Vereador, eu também tenho a mesma leitura que o Rafa. O modelo que foi construído no início da gestão, ele permitiu procrastinar mesmo. Ele era um modelo isolado, como o Rafa disse. Hoje, no novo modelo que a gente está implantando, dentro da prefeitura, a gente colocou eu e mais uma pessoa para ficar no administrativo, a equipe de engenharia, agregamos e distribuímos tarefas para o administrativo da prefeitura, a Secretaria de Administração, que nada mais que é o setor de compras, e o finanças. Então, a gente está conseguindo trabalhar com 4 secretários hoje. Antigamente, trabalhava-se isolado e era muito difícil. Isso eu acho que o Rafa tem toda a razão. Mas eu vejo também, pelo meu histórico de trabalhar em convênios, e eu não venho só na Prefeitura de Bragança, eu vim de outras prefeituras trabalhando nessa área. Tem um lapso temporal também,
que implica muito. Por exemplo, a aprovação dos projetos por conta do concedente. Imaginemos aqui, eu vou pegar um caso isolado. Essa pavimentação do lago, Jardim Lago do Moinho, fase 1, o nome já diz, fase 1, ela vai sair depois, ela vai ser iniciada depois do que o fase 2. Por quê? O fase 2 foi a Caixa Econômica e o Ministério das Cidades. O fase 1 é o governo do Estado através da URM, Unidade de Relacionamentos com Municípios. A URM demorou aproximadamente 19 meses para aprovar um projeto de pavimentação de 3 ruas. Que é aquele caso que eu expus ali, que nós não quisemos revisar o trabalho por conta do tempo, que é aquela contrapartida de 140 mil, se não me engano, que a gente licitou agora. Porque é o tempo, a gente analisa a competência do órgão concedente em relação à análise. Isso, o DAD é outro exemplo disso, eles estão se reestruturando lá hoje. Mas você tem aí no DAD, você tem 70 cidades, né, conveniadas com o DAD, e você tem 6 técnicos avaliando todos esses trabalhos. Então, a gente tem uma proximidade bem grande com os técnicos. Lá primeiro era o Walter, que estava nos atendendo, agora é o Fernando. Eles falam isso, eles relatam isso para a gente. Eles não têm corpo técnico para avaliar todos os trabalhos. E isso dentro de um governo do Estado de São Paulo, né? Então, tem esse problema também que foi colocado. Não é só a gente também. A gente assume, mas também tem os outros lados. A Caixa já é um parceiro que é diferencial. Não vamos falar... A Caixa já é diferente. O corpo técnico da Caixa é grande. Nós temos 2 vezes por semana um técnico da Caixa junto da gente, o Alexandre, que nos dá apoio total, tanto no desenvolvimento de projeto técnico como na consultoria dos convênios. Então, o desenrolar do trabalho com a Caixa é outro. Agora, o problema com a Caixa é o que é o governo federal, que o dinheiro não vem. Então, cada um tem a sua questão aí também, né? É bom a gente ser bem franco do que está acontecendo, porque não adianta, não é só a prefeitura, né? Tem uma série de questões aí de desenvolvimento que estão acontecendo e fica lento o processo. E realmente. aí, posterior a isso, né, então nós temos aí, teve uma questão de equipe técnica, tá? Aí depois você entra na outra fase, que é a fase da licitação, e aí a empresa vencedora vem e não consegue concluir a obra. Então, são algumas coisas. São variáveis, né, que a gente tem que assumir e tentar levar da melhor forma possível. Então, um caso muito clássico é o caso lá da unidade de saúde lá do Iguatemi. O dinheiro chegou na conta em 2014, início de 2014, em janeiro de 2014. Demorou-se bastante, houve erro de planilha, né, e, por final, conseguiram aí fazer uma licitação e agora a empresa contratada abandonou a obra. Tá? Então, eu também acho que a questão das prefeituras, por conta da Lei 866, ela não permite a gente contratar o melhor. Da minha experiência de prefeitura, eu nunca consegui ver uma prefeitura que consegue, por exemplo, comprar uma caneta BIC. Porque a Lei 866 ela é falha. Ela permite o menor valor. E o menor valor, nunca você vai comprar uma BIC. Você vai comprar aquela caneta que escreve 2 dias e depois ela acaba. É a mesma coisa quando acontece em obra. A empresa entra na licitação, mesmo ela sabendo da situação financeira dela, né, e ela ganha por quê? Ela joga o preço lá embaixo, e aí a gente vê várias obras paradas, não só em Bragança, mas no Brasil, porque a 866 diz que é o menor preço. Existem outras técnicas, através da Lei 866, que você pode contratar uma empresa com maior capacidade técnica. Mas aí a 866 nos engessa porque, quando você faz um processo licitatório de técnica e preço, aumenta-se o prazo. E aí, não estou falando não desse caso isolado, mas no geral. Mas, nesse caso isolado, na minha concepção pessoal, como técnico, eu faria técnica e preço essa licitação. Não teria condições alguma de ter uma empresa como aquela abrindo concordata na metade da obra. Porque eu tenho a melhor técnica, eu tenho o melhor preço e tenho uma avaliação muito ampla da saúde financeira da empresa. Mas, mesmo com tudo isso que eu falei, eu acredito que foram 3 grandes momentos que nós perdemos muito tempo na prefeitura. Um é com aquela antiga concepção. Na elaboração dos projetos tinham algumas questões, porque era uma ilha. Segundo, o concedente, demora muito na aprovação.
E terceiro, nós também perdemos algum tempo no processo licitatório. Dentro do processo licitatório, eu quero levantar aqui também que, por conta daquela equipe não ter todo o conhecimento para abrir um processo licitatório seria uma falha, algumas pessoas de um outro grupo político se aproveitaram disso e fizeram muitas licitações nossas pararem, pelo simples fato de não deixar a cidade se desenvolver. Por exemplo, é o caso da emenda que o novo vereador trouxe para Bragança, das duas UBS, a do São Miguel e do Jardim Guatemi. Uma pessoa da cidade aqui de Bragança, eu não lembro mais o nome, entrou no Tribunal de Contas no último dia, no último minuto, dizendo que não estava tendo a livre concorrência no processo licitatório. O Tribunal de Contas pega essa representação, faltava poucos minutos para abrir o processo licitatório, ele, por prudência, cancela o processo licitatório para depois julgar o mérito. Essa é a regra do Tribunal de Contas, o que faz com que a gente perca aí mais 90 dias, ou seja, 3 meses. Então, eu acho que são 3 grandes momentos, para responder um pouco assim, a pergunta do senhor, são 3 grandes momentos no processo de paralisação. Mas acho que agora a gente conseguiu fazer um entendimento entre os secretários, entre as secretarias, e as coisas estão caminhando mais rápido, tanto é que essa equipe conseguiu revisar 10 projetos de novembro para cá. Novembro, né? Novembro para cá. E conseguimos abrir aproximadamente aí 10 licitações, coisa que no período passado a gente não via. Perfeito. Só um adendo, presidente. Eu queria só ter registrado, eu gosto de resgatar algumas coisinhas. Vocês receberam também uma planilha, até podem estranhar aí no meio desse material, a variação de imóveis pelo projeto da planta genérica de valores 2015. Foi rejeitada a planta genérica dessa casa, 18 votos contrários, mas eu fiz uma planilha anexa levantando os valores dos imóveis se estivesse em vigor a planta genérica que foi rejeitada ano passado. O valor desses imóveis não seria ali de 1.480.000, seria inferior, seria hoje 1.134.000. Todavia, é apenas uma informação isso, comprova que a planta genérica ainda assim estaria abaixo do valor de mercado, em média, em 30%. É apenas uma constatação de valores. É importante nós vermos que não havia uma compreensão específica do todo o trabalho realizado, e aqui é importante ressaltar todo o trabalho da equipe de tributos em Bragança, fez um trabalho magnífico na época na planta genérica. Só para dizer que o valor de avaliação hoje ficou acima daquele previsto na planta genérica. Uma outra coisa, um detalhe importante em cima disso, é que a modalidade dessa concorrência será licitação. E aí vai ser uma licitação quase que em forma de leilão, porque vai ser na forma do maior valor oferecido acima do mínimo estabelecido. Então, a gente espera de verdade que a prefeitura consiga vender esses imóveis, porque o valor, eu considero ele relativamente alto, mas a gente espera que haja interessados e, quando surgir isso, que a CIBRAG, com os corretores todos e com os demais interessados, possam participar desse processo, né? Sim. A gente fala CIBRAG porque é a Associação dos Corretores de Imóveis de Bragança Paulista, né? Pensando que ficariam para o município e no município, né? Que pessoas do município fossem investir. Nossa preocupação sempre é essa. Ok, muito bem. Bom, nós agradecemos aí a presença do senhor Rafael, arquiteto da Prefeitura Municipal, o Weber, assessor de gabinete, a Luciana, engenheira civil, e o Alain Perini, assessor de gabinete. Muito obrigado aí e sucesso lá no trabalho de vocês. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado. Há algo a ser tratado, sim. Ou marcamos, eu sei que nós estamos com o horário estourado da comissão, sim, por conta de outros compromissos, mas nós temos que marcar um outro momento para sentarmos e encaminharmos as questões do fórum. Fazer isso. Amanhã, às 9h da manhã, eu vou estar reunido com o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo. Eu vou estar em São Paulo amanhã cedo,
com o Padre Júlio, acertando os detalhes da sua vinda para cá. Tá bom, acho que isso a gente consegue fazer, tá bom? Ok, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 10h12, ficando os senhores vereadores convocados para os trabalhos da 22ª sessão a se realizar às 9h do próximo dia 29 de junho de 2016. Tenham todos um bom dia.